suplementos alimentares. Afinal, o que são suplementos alimentares? Como é que estes podem me ajudar na minha saúde? Será que devo tomar suplementos alimentares? Se sim, como é que eu os posso escolher? O que é melhor para mim? O que é melhor para o meu filho, para a minha filha, para o meu marido, para as pessoas que me rodeiam? Como fazer esta escolha e como perceber o que e o que é melhor? Se já te questionaste sobre todas estas coisas e são dúvidas que tens, então não podes perder mesmo o direto. Não podes perder esta conversa que eu vou ter com a Lara, que é uma convidada muito especial e percebe muito deste assunto. E, obviamente, até quem percebe muito, estuda e aplica-se muito cada vez que tem que falar sobre cada assunto. E a Lara não é exceção neste assunto. Então, hoje eu vou ter aqui esta super convidada que nos vai esclarecer sobre estas dúvidas, sobre estas questões que muitas vezes nos surgem e que nós vamos nos questionando e que gostamos de saber também para podermos fazer o melhor para a nossa saúde. Portanto, hoje, neste direto, nós vamos abordar questões como o que são os suplementos alimentares, que benefícios é que nos podem trazer, como é que os podemos escolher, onde é que os podemos também encontrar e a Lara vai ser a pessoa para nos guiar aqui em toda esta questão e em todo este assunto sobre suplementos alimentares. A Lara é uma mulher incrível, ela é formada em Bioquímica e tem muito presente na sua vida os ensinamentos da sua avó, todos os conhecimentos que ela foi transmitido também sobre as plantas medicinais e a verdade é que há muitos anos atrás nós não tínhamos tudo aquilo que temos hoje, não é? A níveis de saúde. E, portanto, todos esses ensinamentos e todo esse conhecimento foi-lhe transmitido pela sua avó, que lhe despertou também curiosidade por todo este tema. E, portanto, a Lara decidiu juntar aqui todo este seu conhecimento, também a aromaterapia, ela também é aromaterapeuta, e ela tem também uma produção de suplementos alimentares e cosméticos totalmente naturais. Para ela encontrar soluções vindas da natureza para ajudar a equilibrar a saúde física e emocional de quem a procura é um grande objetivo e algo muito importante para ela. Ela acredita que o melhor vem da natureza e que o seu propósito é ajudar os outros a terem uma vida plena e feliz. Portanto, neste sentido, hoje a Lara está aqui para nos falar sobre suplementos alimentares, para nos explicar o que tudo isto é e como é que pode de facto aqui ajudar a nossa saúde. E, para além disso, a Lara tem também, e eu vou deixar que ela fale no fim um pouco também sobre isto, uma academia onde ela ajuda de facto aqui mulheres e pessoas que querem procurar ter uma vida mais saudável, mais natural e obviamente guia as pessoas neste projeto que tem em conjunto com outras pessoas também. É muito interessante e portanto eu depois vou deixar que vocês conheçam. Hoje vocês vão ver lá aqui com o perfil Natural by Yel, porque é o nome do seu projeto, portanto também já sabem que depois para a encontrar é por aí que também podem pesquisar. Eu vou convidar a Lara a entrar, porque ela avisou-me logo, olha, que este tema tem pano para mangas e nós não vamos despachar isto em 40 minutos. Portanto, para quem está aí desse lado e que já está a fazer contas de quanto tempo é que nós vamos ficar aqui, o nosso compromisso é 40 minutos, mas podemos ultrapassar e se de facto for útil para vocês e pudermos ter aqui uma temática bem desenvolvida, nós também não nos vamos estar aqui a cortar porque queremos dar-vos a informação e também vai ficar gravado este direto, portanto vocês vão poder assistir. Podem também durante o direto fazer-nos perguntas e nós vamos também tentar interagir com vocês, porque este também é o grande benefício dos diretos. Então, vou aqui convidar a Lara a entrar. E, em princípio, ela já vai entrar aqui connosco. Espero que estejam bem. Vão dizendo aí se está tudo ok, o som, a ver-nos bem também. Já está! Olá! Olá, Lara! Obrigada por estares aqui comigo, por teres aceito este desafio de falarmos sobre este assunto. Que eu acho Obrigada pelo convite, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Lara. Pronto, olha, fiz aqui uma pequena apresentação, muito sobre aquilo que tu também já vais falando sobre ti própria, mas pronto, espero também não ter errado aqui em nada. Nada.
Pronto. Olha, então, Lara, eu acho que tens um projeto que eu pessoalmente admiro muito e acho que é muito interessante e suscita também aqui também muita curiosidade e quis muito trazer aqui para falar sobre esta questão dos suplementos alimentares porque eu próprio também tenho algumas dúvidas e também quero perceber melhor, né? Porque é um tema que pode parecer simples, mas é complexo, não é? Sim, e é um mundo, os suplementos alimentares é um mundo mesmo. É, pronto. Então, olha, ah, a primeira coisa que eu gostava que nós pudéssemos aqui falar é como é que tu defines um suplemento alimentar, o que é um suplemento alimentar para ti? Há ou não aqui algumas categorias de suplementos alimentares e diferenças? Olha, um suplemento alimentar é um produto que visa complementar uma dieta saudável e equilibrada. O objetivo, ele tem um propósito muito específico, é comatar algumas deficiências, que é mesmo assim, no nosso organismo, porque muitas vezes nós não conseguimos, através da alimentação, por muito intencional que seja a escolha dos alimentos, e vou dar aqui um exemplo muito concreto. Eu vou comer laranja porque tem muita vitamina C. Uhum. E essa vitamina C, e é pura, é mesmo a vitamina C, muitas vezes não é absorvida nas quantidades certas no nosso intestino, porque ela é absorvida no nosso intestino. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que complementar com um suplemento alimentar, suplementa a alimentação, não é? E neste caso não será com vitamina C, mas será com ascorbato de sódio, que é aquela molécula que é realmente absorvida, reconhecida e absorvida no nosso intestino para nos dar aquele boost ao sistema imunitário. Uhum. Portanto, isto é um exemplo assim, muito concreto o que é que faz e qual o propósito de um suplemento alimentar. Suplemento alimentar. Pronto, e depois temos aqui vários. Pronto, eu acho que é super importante teres começado por essa questão de tem que haver uma boa alimentação, não é? Não vale a pena tomarmos um monte de suplementos, mas Sim, depois, porque é para complementar, não é? Eu acho muito engraçado, porque está sempre muito escrito nos suplementos alimentares, não é? Sempre. É para complementar uma alimentação saudável, não substitui uma boa alimentação. E em termos de categorias de suplementos alimentares, não é? Porque, obviamente, nós aqui, enquanto aromaterapeutas, também nos suscita muita curiosidade suplementos à base de óleos essenciais, não é? sim. Mas há aqui diferenças, não é? Tu falaste, por exemplo, no caso da vitamina C, e portanto há suplementos que são mais à base de vitaminas ou de outras componentes, não é? Que depois nos ajudam também na Sim. absorção, mas temos aqui esta diferença e gostava que explicasse um Sim. pouco melhor também. Então, existe dois tipos de suplementos alimentares. Estou a falar em tipos e depois vou afunilando para as Uhum. categorias. Há suplementos alimentares que são feitos quimicamente, ou seja, a sua origem é química, em que a molécula é transformada em laboratório e que depois é condensada e depois depende da apresentação, se é em xarope, se é em cápsulas, e portanto é um suplemento alimentar com origem química. E depois existem suplementos alimentares que têm uma molécula química, mas são de origem natural, em que vão buscar ou à planta, neste caso a molécula química, é a fitoquímica, ou até uma alga, portanto é uma origem mais natural. É feita em laboratório, sim, mas a origem do suplemento é natural e não química, ou seja, não é uma manipulação feita em laboratório, mas sim apenas uma extração, digamos assim. E depois, consoante o propósito, ou seja, para consoante a indicação que é o suplemento, aí sim temos as categorias. E, portanto, se temos vitaminas e sais minerais, como também temos anti-inflamatórios, como também temos a nível da dor também, e que vão atuar em determinadas situações no nosso organismo, de maneira a ter um efeito, e o suplemento não se pode dizer que tem um efeito terapêutico, ele auxilia, porque ele é um suplemento, ele auxilia determinadas patologias. E é sempre em conjugação, portanto, não substitui um químico, mas ajuda muito, é uma solução de prevenção para não irmos ao químico. Portanto, se estivermos neste patamar, ele ajuda. E depois depende daquilo, se é diurético, é consoante a molécula que estiver lá dentro, o propósito ou a indicação da molécula para o nosso organismo. Portanto, divide-se em várias categorias e de certeza, quem já foi a algumas lojas online ou até lojas de especialidade, vende-se muito mais e aqueles de origem natural, muito mais em lojas tipo ervanárias
e de alimentação saudável, mas também há suplementos, e neste caso a sua maioria são químicos, nas farmácias, pronto, que são os laboratórios e é a manipulação em farmácia. Portanto, em nível de categoria, respondendo à tua questão muito concreta, é dependendo do seu propósito, da sua indicação, eu vou dizer entre aspas, terapêutica, não é? Existem dois tipos, um de origem animal e o outro de origem mais natural, digamos assim. Exato, mais natural e que depois pode haver aqui esta questão, não é? Pronto, e explica-nos aqui qual é a diferença entre ser à base de óleos essenciais e ser à base de fitoterápicos ou de plantas, não é? De extrações de plantas, não é? Porque há extrações de plantas, mas se um óleo essencial é uma extração de planta, então aqui qual é que é a diferença? Olha, os suplementos alimentares que contêm na sua composição óleos essenciais não são 90 ou 100% de óleos essenciais. O óleo essencial vai complementar e potencializar esse suplemento alimentar. Um exemplo, nós podemos ter, novamente, uma molécula, por exemplo, de vitamina C e que foi extraída através da laranja, por exemplo, extrato de laranja. E depois nós podemos juntar um óleo, e existem algumas marcas no mercado, juntar um óleo essencial, por exemplo, um tea tree, que torna, para além da vitamina C anti-inflamatório, um tea tree também é anti-inflamatório, por exemplo. Então ainda vai potencializar ainda mais o suplemento. Portanto, ele é composto à base de plantas e naturais, né? Portanto é a origem natural, estou a falar de origem natural, e que depois juntamente vamos pôr os óleos essenciais. Os óleos essenciais são extraídos de plantas, mas a composição e a sua concentração em relação à molécula que está na composição desse suplemento é muito maior, não é? Então eu chamo-lhe uma bomba, portanto, porquê? Porque consegues potencializar mesmo aquele suplemento e então ele é muito mais rico do que os outros que não têm óleos essenciais. Exatamente. Pronto, então, olha, e aqui em termos de. Pronto, né? Porque aqui o objetivo também era muito ajudar quem está lá em casa a perceber como é que pode escolher os suplementos alimentares, né? Então, quais é que são, primeiro, quais é que são os benefícios dos suplementos à base de óleos essenciais ou de plantas, né? Porque tu falaste daqueles que são à base de manipulações de laboratório, que muitas vezes têm origem animal, não é? E estes das plantas, qual é os benefícios entre um e outro e também porque é que eles podem ser, pronto. No fundo tu já explicaste aqui porque é que podem ser benéficos à nossa saúde, não é? Porque complementam aqui a nossa alimentação. Mas há realmente benefícios entre ser à base de plantas ou ser manipulado em laboratório no sentido de ter uma origem mais animal? A origem é mais química, porque animal, ou até através de fungo, ou através de alguma alga, ou isso, continua a ser de origem natural. Existe a diferença, porque quando nós ingerimos algo mais natural, o nosso organismo reconhece muito mais facilmente e em termos de consequências a longo prazo, não a curto prazo, mas sempre a longo prazo, são sempre menos se o suplemento for de origem natural, digamos assim, mesmo que seja extraído de um organismo, no caso de uma alga ou de uma planta. Pronto. Em termos de suplementos e como é que nós podemos escolher o suplemento, muitas vezes o que eu recomendo sempre, então, em termos de sessão, das minhas sessões, tem análises, porque é através das análises, e aí precisamos da ciência, não é? Eu sou de ciências, mas trazer a natureza para dentro do laboratório, não é? Através das análises nós conseguimos perceber se há algum déficit e existe, e por muito que nós estamos a viver num país com muito sol e em termos de temperatura e tudo, por exemplo, a vitamina D é um déficit que existe bastante. Depois, temos também outros déficits e a nível também de tiroide, porque nós estamos expostos também a muitos químicos também e a tiroide ressente-se nisso, portanto é muito importante as análises. E a partir daí nós conseguimos, há sinais, o nosso corpo dá sinais. Se temos cansaço, se dormimos bem, e portanto nós conseguimos, se conseguimos
de extrair esses Pelo menos conseguimos perceber que alguma coisa não está bem, não é? Podemos não sim. saber o que é, mas... Depois, vamos ver então em termos de categorias, qual é o propósito ou qual é a indicação daquele suplemento. E depois, muito importante, e eu digo sempre, ler os rótulos. Porque os suplementos alimentares estão sujeitos, para além da rotulagem normal de qualquer produto inserido na Comunidade Europeia, tem também algo muito específico para suplementos. E um deles, um indicador que tem que se ver na checklist da rotulagem, é a concentração por toma. E, portanto, nós percebemos logo que numa toma, quanto é que estamos a ingerir daquele princípio ativo. Não deixa de ser um princípio ativo, a molécula ou a vitamina D, ou vitamina C, portanto, não deixamos de ter uma concentração de uma molécula. Então, quanto é que estamos a ingerir? Para percebermos com as análises se precisamos de mais, se precisamos de menos. E as indicações que estão de conselhos de utilização, que são conselhos de utilização, podem ser diferentes daquilo que está escrito no rótulo, porque nós podemos ter um déficit muito grave de vitamina D e aquilo que eles recomendam no rótulo é pouco para aquilo que precisamos, não é? Pronto. E isso é assim em termos de propósito, indicação de suplemento e fazer análise e perceber se precisamos daquela, principalmente para as moléculas, não é? Para as vitaminas e para os sais minerais. Depois temos outro tipo de suplementos que nos ajudam no bem-estar diário. Por exemplo, mais diurético, ou mais drenante, ou mais detox. Eu estava a dizer, em termos de alimentação, nós, verduras e frutos, nós estamos sujeitos, quanto mais, e eu estou sempre a dizer, quanto mais à praça nós formos ao mercado local, mais temos a certeza, para além de económico, mais temos a certeza que não, está mais livre de químicos, não é? E depois, nós podemos escolher esses suplementos também para drenar, e agora tivemos muito em teletrabalho, e nós precisamos, tudo o que ingerimos, nós temos que também deitar fora, e portanto, nós temos suplementos que nos ajudam também no bem-estar, não só comatar alguma deficiência que nós tenhamos de concentrações, mas também que nos ajudam a ter bem-estar, vitalidade e a viver o dia-a-dia de uma forma diferente, muito mais equilibrada, e ajudar o organismo a equilibrar-se sozinho, que ele consegue. A gente só tem é que ajudá-lo ali em determinadas situações. Por isso, a escolha é feita sempre neste sentido, não é? E se nós juntarmos os suplementos com os óleos, nós potencializamos aqui todas estas indicações e todos estes propósitos para que serve o suplemento que nós queremos consumir. E então, por isso é que eu digo que é uma bomba, não é? Porque é uma conjugação mesmo brutal, mesmo. É verdade. Pronto, então, eu acho que já também ficou aqui bastante claro porque é que nós devemos tomar suplementos, não é? Em várias situações e porque é que nos pode de facto ajudar. Também já nos explicaste aqui como é que nós podemos escolher um suplemento alimentar, porque que coisas fazer, e por acaso eu estava a ouvir a falar e estava a pensar, realmente, eu aqui há uns tempos fui fazer análises, quer dizer, pedi ao médico para fazer, e ele só ia passar aquelas coisas assim muito normais, já, eu disse assim, não, olha, eu quero isto, e se eu não tivesse pedido, eu não sabia que estava com uma deficiência brutal de vitamina D. E depois, quando eu vi aquilo, é que eu comecei a pensar, se calhar é por isso que eu sentia isto, aquilo e o outro. Isso é tão importante, porque nós temos uma ferramenta tão útil, não é, hoje em dia, de poder ver aquilo que nós às vezes não conseguimos ver com os olhos e perceber como é que depois podemos cuidar melhor de nós. Então, faz mesmo parte da prevenção também, essa questão, não é? De nós também irmos fazendo as coisas regularmente e vendo como é que estamos. Então, agora eu queria saber porque é que tu decidiste, eu acho que já fica bastante claro, não é? Porque é que decidiste fazer suplementos alimentares, mas ainda assim eu gostava que tu pudesse, se tivesse, não é? Assim um momento de, olha, é mesmo isto que eu quero fazer e porque gostava muito que tu partilhasses isso connosco também. Sim, olha, o meu projeto da Natural by Ela, eu costumo dizer que já, pronto, e tu explicaste, e bem, eu cresci com a minha avó, já tinha
portanto, já tinha surgido no meu coração já há muitos anos mesmo. E começou-se a tornar um sonho, não é? Quando eu tirei o curso e depois sempre à base de plantas. E depois, como eu costumo dizer, nasceu para o mundo, no meu coração já estava lá a semente, e nasceu para o mundo em 2017. E eu escolhi, eu comecei com um produto, com um suplemento, e em honra da minha avó, porque era uma planta, ela usava muito a planta da erva de São Roberto. Para problemas, nós tínhamos uma azia, ou nós tínhamos, ai, caiu mal o almoço, avó, e ela lá ia fazer um chazinho, não é? E então, quando eu pensei assim, eu tenho que trabalhar com plantas, que é a minha paixão é plantas, e na altura ainda não trabalhava com óleos essenciais, como é que eu posso trazer a planta para o laboratório e ser de forma natural, com suplementos alimentares? E então, comecei a desenvolver um suplemento alimentar, não é? E depois houve uma variante para diabéticos e para veganos, e agora neste momento só tenho mesmo essas versões, portanto acabei por não fazer depois nos outros suplementos várias versões, portanto é só uma. E comecei a pensar, posso extrair das plantas a nível de laboratório, fazer a parte química, neste caso bioquímica, não é? Do processo todo, produzir e lançar ao mundo. E ao mesmo tempo de origem natural, porque aquilo que eu acredito é que os suplementos, para mim, para serem usados, mais de origem natural. E então foi assim que surgiu os suplementos, não é? Depois o negócio vai crescendo, portanto a visão e a missão vão-se alterando, não é? E fui complementando com tudo, porque a minha visão, não é trazer a natureza para dentro das casas das pessoas, das famílias, não é? Principalmente das mães. E então depois de ter sido mãe, ainda mais tornou-se realidade essa situação. E então trazer a natureza para dentro das casas de uma forma natural, e há muita coisa para trazer a nível de cosméticos. Depois descobri a aromaterapia, porque havia mais, tudo tinha a ver com plantas. Nós podemos extrair de plantas o top do top do top dos fitoquímicos, não é? Do top. E então da aromaterapia, a certificação em aromaterapia que fiz, foi tomando forma tudo isto, e não só produtos sustentáveis, velas mais para o natural, com cera de soja e pavio de madeira. Portanto, tudo isto com óleos essenciais, né? Mas tudo isto trazendo a natureza para dentro, e nós podemos ser saudáveis e prevenir determinadas... Eu muitas vezes, e voltamos a dizer, né? Nós não tratamos, prevenimos, mas os óleos essenciais ajudam muito, muito mesmo, a nível de algumas patologias e graves. E depois, tudo isto, não é? Juntando e procurando soluções até para mim, devido à minha doença autoimune e tudo isso, trazer soluções naturais em que é possível não viver à base de químicos, mas sim à base de suplementos e de soluções naturais, e podemos, eu digo-lhe, controlar a doença, que é assim, pronto, e nós podemos controlar determinadas doenças com soluções naturais. Demora o seu tempo, mas a nível de longo prazo não há melhor para o nosso organismo. E então, isto tudo foi crescendo, tomando forma, e como a minha cabeça, eu tenho uma expressão que está sempre a pipocar, vem mais coisas, né? Vem mais coisas. Então, tu perguntaste, os meus suplementos não têm ainda óleos essenciais, okay? Mas está no projeto. Está a pipocar. Está a pipocar. Aliás, há um suplemento que vai sair, ainda não tem óleos essenciais, vai sair muito, muito em breve. Não sei se as pessoas têm muita noção de como é que é construído e desenvolvido um suplemento. Antes tem que haver testes de estabilidade, análises.
depois há uma entidade que regula os suplementos, tem que se notificar, tem que se registar, portanto antes de entrar no mercado há um trabalho a ser feito, não é só idealizar, fazer e lançar para o mercado, e então demora algum tempo e já vai alguns meses no desenvolvimento. E depois alguns têm análises muito, muito específicas, e este tem uma análise muito, muito específica que nem todos os laboratórios fazem em Portugal. E então por isso é que ainda está a demorar mais tempo a nível de estabilidade e isso tudo, mas no futuro irão ter óleos essenciais e depois tudo é controlado, ingredientes são controlados, têm de ser de excelente qualidade. E tu sabes, né? És como eu de aromaterapia, né? Os óleos essenciais não são essências, não são cheirinhos, e quando se usa tem que se usar com qualidade, tem que ser óleos essenciais com qualidade. E um óleo essencial não custa 1 euro ou 2. Eu estou sempre a dizer isto. Mas há marcas boas, pequenas, não grandes, mas há marcas boas que nós podemos usar óleos essenciais de qualidade muito boa. Mas eu digo sempre, e nas sessões eu digo sempre, um óleo essencial não custa 1 euro ou 2 e não é um cheirinho, não é? Exato. Uma coisa que eu também ouço muitas vezes, por acaso, olha, isto é engraçado. Às vezes há coisas muito boas de estar aqui na internet, porque às vezes há pessoas que nos vão dizendo uma coisa aqui, outra lá, e as coisas vão. Realmente faz sentido. Porque já, mesmo no início, quase que eu comecei a falar sobre isto aqui na minha página, tive um amigo meu que ele é da área de química. E houve uma vez que eu disse qualquer coisa como: e não usarmos químicos e não sei o quê. Ele disse assim: Silvia, olha lá, pensa lá bem no que é que estás a dizer. Tudo é química, tudo é química. E às vezes até ouço as pessoas também dizerem muito daqui não é, dos óleos essenciais, etc. E depois, e porque se usarmos óleos essenciais nós não vamos estar a usar coisas que nos podem fazer mal, não vamos estar a usar químicos e etc. Eles são químicos, não é? E tudo o que é utilizado em exagero pode de facto ser perigoso, não é? Portanto, os óleos essenciais são mesmo poderosos. Acho que as pessoas não têm noção de de quantas coisas estão concentradas dentro daquele fresquinho e que de facto podem interagir com o nosso corpo de uma forma que é, pronto, espetacular, né? Porque depois tu deves ter o mesmo fascínio que eu, né? Quando nós começamos a perceber como é que aquilo interage com o nosso organismo, com as nossas células e tudo, é aquele explodir de cabeça e ao mesmo tempo de uau, isto merece respeito, porque é algo mesmo muito, muito incrível, não é? A natureza é incrível, não é? E tenho a certeza que em ti também está esta noção de porque é que a natureza é tão incrível. E de facto é algo fantástico. Olha, eu acho que já nos ajudaste aqui imenso, afinal até conseguimos estar aqui mais ou menos dentro dos tempos e portanto eu espero que esteja a ser útil para vocês. Se quiserem também falar... Temos uma questão, viste? Sim, aqui não aparece questão, aparece-me só os valores, foi a Vera que publicou, os valores da vitamina D estão abaixo da real necessidade e os médicos dizem sempre que está tudo bem. Pronto. A vitamina D, nós temos de ter sempre superior mais ou menos a 30, depende dos valores de referência de cada laboratório, mas é mais ou menos superior a 30. Se tivermos abaixo, é uma carência gravíssima, portanto, gravíssima. A maioria tem inferior a 30. Mas a vitamina D, ela é absorvida com gordura. Se nós tomarmos aquelas gotinhas, ela é absorvida com gordura. Mas não só, ela não é... ela é reconhecida, mas não é depois absorvida na sua totalidade. Ela só é absorvida se juntarmos, e há estudos que falam mesmo sobre a vitamina D ser ingerida sozinha e ser ingerida com a K2, com o potássio, na forma de K2. E então, se estes dois compostos forem, neste caso, um é mineral e o outro é vitamina D, forem ingeridos juntos, a vitamina D vai ser absorvida quase 100% daquilo que nós estamos a tomar. E, portanto, os valores começam a subir. Por muito concentração que esteja, e há produtos, há mesmo medicamentos com grande concentração de vitamina D, no momento ela é absorvida, mas depois não é estável. Depois é consumida e gasta, não é? E então é sempre importante juntar a vitamina D com K2.
senão não dá. Os médicos dizem sempre que está sempre tudo bem, mas se vocês sentirem um cansaço extremo e parece que não têm movimento e algumas dores nas articulações, e há muitas doenças que se confundem, porque, principalmente as reumáticas, e é só deficiência de vitamina D. Pois. Pronto. E, portanto, a partir daí nós conseguimos depois ter a mobilidade nas articulações, conseguimos não ter aquele cansaço extremo e de uma forma natural, e não estamos a ingerir químicos e vivemos de uma forma mais equilibrada. Eles dizem sempre que sim, mas cada caso é um caso, mas nunca inferior a 30. Isso é uma deficiência muito grave. Eu acho também muito importante nós falarmos destas coisas porque, quer dizer, ninguém sabe tudo de tudo, não é? E muitas das vezes também é necessário que vá havendo também estas oportunidades de se falar, não é? Das pessoas irem aprendendo e ver mais da sua saúde, não é? Porque também, na verdade, não há ninguém que consiga perceber melhor os sintomas que nós próprios, não é? Quando nós começamos a estar atentos e a perceber os sinais, faz toda a diferença. A Vera está-te aqui a agradecer, Lara. Nada, Vera. Realmente é muito diferente quando as coisas são assim explicadas e eu gosto muito de ouvir também por causa disso, porque explicas as coisas assim muito bem e ajuda-nos mesmo a entender o porquê. Uma das coisas que eu, por acaso, foi uma pergunta que eu não te dei, mas que agora estava-me aqui a surgir, porque nós estamos aqui, não é? Pronto, estamos a falar assim no geral e mais de adultos, mas, por exemplo, no caso de crianças, não é? Como é que tu poderias também aqui nos dar algumas indicações sobre aqui a suplementação? Sim, depende da situação da criança e os suplementos alimentares têm a dose. Há suplementos que não podem ser tomados por crianças, que têm a ver com o princípio ativo, mas nós ajustamos a dose. E depois, depende, lá está, do propósito. E eu vou dar assim 2 exemplos, ok? Nós temos suplementos alimentares, por exemplo, numa criança que está a estudar, e aí é o foco e a concentração, e acalmar um bocadinho na altura do stress dos exames e tudo isso. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de vitaminas e sais minerais para a parte cerebral e para a memória e para funcionar. Portanto, nós precisamos do zinco, nós precisamos do potássio, nós precisamos do complexo B, assim no geral. E, portanto, aí nós conseguimos juntar um suplemento, neste caso complexo, não é? com várias moléculas e em concentrações ideais para a criança ou para o adolescente, vai ser indicado nessa situação. Depois temos outros tipos de carências. Imaginemos que a criança não tem apetite, não é? E precisamos de estimular, por exemplo, o apetite da criança e a vontade de comer e a absorção dos alimentos e dos nutrientes que ela consome ao longo do dia. Nós podemos abrir o apetite com geleia real. Existem umas ampolas que são diluídas, é uma solução de sacarose e um bocadinho de açúcar, e algumas até têm uma dosagem muito baixa devido a crianças, portanto a nível do açúcar, e que se junta a geleia real. Tudo isto em laboratório, a gente só tem que abrir e dar de manhã, a geleia real tem a propriedade de abrir o apetite e ao mesmo tempo dar energia e vontade da criança a consumir e ter prazer em comer. Pronto. Então, dependendo da indicação, voltamos ao mesmo, mas sempre com as dosagens certas para crianças. Existe na rotulagem, voltamos a dizer, eu falo sempre, porque os rótulos, às vezes é verdade, às vezes não traduzem o que está lá dentro, tudo bem. Mas é importante lê-los, não estão lá só para ser design ou só para ficar bonito. Alguns dizem que não podem ser consumidos por crianças, não é? Pronto, por isso, ou baixamos a dosagem e aí será um terapeuta a baixar a dosagem, e aí sim, ou então damos ou fornecemos à criança um dedicado mesmo para pediátrico. Existe imensos no mercado, de origem mais natural, não química, portanto vende-se em lojas de especialidade e ervanárias, e que podem consumir com segurança e não precisam de ajustar a dose. E para quem está mais renitente em ajustar a dose, o indicado seria aqueles mesmo para crianças. Voltamos ao mesmo.
qual é o objetivo do suplemento? É para fazer isto, então vamos à categoria certa, à composição, aos ingredientes certos. Dei aqui 2 exemplos, que acho que é Sim. os exemplos-chave, não é? Sim, Da por acaso até pensei que fosses dar o exemplo de crianças que adoecem muito. Mas já deste dois Ah, que às vezes pode-se até nem falar muito, não é? Mas que são super importantes, não é? Porque uma criança que também não está a conseguir alimentar, que não tem apetite, também não é bom sinal, não é? sim, mas muitas vezes tem a ver com a alimentação, não ter apetite. Crianças que adoecem muito a nível do sistema imunitário, estão sempre com febre, aí não dou muito suplementos, dou óleos essenciais. Ana, eu estava com a esperança que tu dissesses isso. Portanto, não dei esse exemplo, não vou, quando aparece alguém em sessão e que me diz que as defesas estão em baixo, aí sim, muitas vezes junto a óleos, não é? E faço uma sinergia para o sistema imunitário para a criança e, portanto, aí eu uso os óleos essenciais e não os suplementos, sim. Pronto, então, eu acho que isto já acho que foi bastante útil, mas se quiserem também, quem está aqui a assistir e dizendo se está a ser bom, se querem tirar alguma dúvida, aproveitem a Lara. Se eu fosse a vocês, aproveitavam para tirar dúvidas. E então, enquanto vocês vão escrevendo aí as vossas dúvidas, se tiverem, Lara, explica-nos aqui o que é a tua Academia Natural. Então, depois da Natural by Elle nascer para o mundo em 2017, foi crescendo, tive a necessidade de ter um sítio onde pudesse condensar ainda mais a informação que, que eu falo em termos de temas, mas de uma forma mais direcionada, mais dividida por disciplinas, não é? E não estou sozinha, porque há áreas em que eu não sei tudo, né? Então tenho pessoas comigo que me ajudam em algumas disciplinas e que aprofundamos temas. E então a academia nasceu muito na parte da formação, que também é uma paixão minha, é ensinar, dar formação. E então nasceu muito daí. Então condensar tudo num grupo privado, é um grupo privado, que só têm que pedir para aderir e que no fundo estão lá temas desenvolvidos por disciplinas. Tenho também um curso em termos de estruturado mesmo para a pessoa poder adquirir e saber mais da forma de equilíbrio do organismo a nível físico e a nível emocional também. E assim condenso a parte da formação, que também é outra paixão, portanto é a Academia Natural by Elle. Portanto, podem pôr está no Facebook, podem pôr no Facebook Academia Natural by Elle, é um grupo privado, e podem pedir para aderir e ver mais e até sugerir temas para as disciplinas, para se aprofundar mais aquele determinado tema. Boa. Então, já sabemos que podemos ver se aqui mais alguém tem perguntas, se alguém pôs no ponto de interrogação, não. Mas se tiverem perguntas, podem fazer à vontade, está bem? Então, portanto, nós podemos te encontrar no grupo de Facebook. Também tens o teu website, não é? Que aí Sim. também é mais fácil de encontrar depois todas as redes sociais em que tu estás. E lá também tens uma loja onde se pode também adquirir os teus produtos, não é? Sim, não estão ainda lá os óleos essenciais, mas tudo o resto do que eu, a nível de produtos que a Natural by Elle tem, estão lá na loja. Está também lá o blog, podem subscrever também a newsletter e onde podem também seguir, que eu, à sexta-feira às 9h30, tenho um apontamento de saúde e bem-estar sobre um tema atual na rádio, na RCS 91.2, portanto é uma rádio FM. E estou também ao domingo às 11 na Rádio Ava.global, onde aí desenvolvo um tema também durante 15 minutos e que podem também sugerir temas e que está no iTunes e na SoundCloud. Portanto, e é gratuito, é só ouvirem e tem imensos programas que podem ouvir os temas mais desenvolvidos, sim.
Bom, então a Vera, já temos aqui pessoas a deixar perguntas. Vamos lá ver se se aquece. A Vera está aqui a perguntar. Já agora aproveito para perguntar. Uma pessoa que tem insuficiência renal e que faz diálise devido à rejeição do transplante, pode tomar algum suplemento? Pode. Agora só tinha que ver como estava a creatina, lá está a creatina, que faz devido à rejeição do transplante, sim. Tinha que se ver como é que está o potássio também. Portanto, este caso seria um caso a analisar muito em pormenor devido à insuficiência renal, não é? Aqui o que é que nós temos que fazer? Não podemos pôr o rim a trabalhar. Temos que pôr o rim softzinho, durante a noite não trabalha mesmo. Aqui o suplemento não seria para a insuficiência renal em si, mas sim para as consequências que a insuficiência renal vai fazer ao organismo. Mas aqui eu tinha que analisar as análises mesmo certeiras, pronto, senão é mais complicado, sim. Ou aquilo que pode acontecer, e há sempre óleos, não é? Que nós podemos também usar a nível de difusão passiva, não é? Que também que se podia usar, mas tinha que analisar as análises. Sim. Exato. Sim, até E estava a tomar se há interação, porque há suplementos que também interagem com medicação. E para além da diálise, pode estar a tomar alguma medicação química, não é? Então e se for à base de plantas, há plantas que interagem com medicamentos, que cortam o efeito ou que potencializam o efeito. Portanto, tinha que ver também as análises, sim. Exatamente. Pronto. A Vera já agradeceu, portanto acho que já ficou esclarecida. Se mais alguém tiver perguntas, podem colocar, que também já vamos, talvez, aqui terminar o nosso tempo, embora a conversa esteja assim muito boa. Mas pronto, ia só dizer que realmente também que em relação a estes casos, não é? Tem mesmo com os óleos essenciais, em insuficiência renal convém ter cuidado também, não é? Para não sobrecarregar, porque lá está o que tu dizes, não se quer que o rim trabalhe muito, mas que ele esteja sossegado. E de facto faz diferença. Bom, então, lá também, estávamos a falar que no teu site podem adquirir também os produtos, tens lá todas as informações, também podem entrar em contato contigo para tirar essa dúvida e para perceber isso também. Portanto, se não houver mais dúvidas, acho que vou dar aqui o nosso direto para encerrado e acho que já ficou aqui muita informação útil. E sei que muitas pessoas vão assistir depois porque mandaram mensagens a dizer fica gravado, eu quero depois ver e quero saber. Portanto, para quem nos vai assistir em diferido, não é? Se depois também tiverem dúvidas, acho que podem enviar mensagem e a Lara também vai ter muito gosto em ajudar. Podemos depois comentar, né? As pessoas podem comentar e eu depois respondo em comentário ou podem me enviar mensagem se quiserem, se não quiserem expor o assunto, podem me enviar mensagem privada. Se não, podem pôr aqui que eu vou estar atenta para depois responder ao comentário, sim. Portanto, já sabem que podem deixar depois aqui comentários que a Lara vai estar atenta. Lara, olha, muito, muito obrigada por teres aceito. A Vera está a dizer, tenho que marcar uma sessão com a Lara. Boa, Vera, acho muito bem. Tenho a certeza que a Lara vai te ajudar. E, portanto, olha, muito obrigada, porque realmente eu acho que este é um tema que cada vez mais as pessoas procuram, têm interesse e acho importante, de facto, também terem informação em fontes fidedignas, não é? E pessoas que, de facto, estudam a fundo a questão, não é? Porque, como em todas as outras coisas, óleos essenciais há muitos, suplementos há muitos, mas nem todos são bons. Então é mesmo importante nós sabermos também onde encontrar e procurar também com segurança e que de facto possam ajudar-nos na nossa saúde, não é? Obrigado, Lara, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Olha, novamente quero agradecer o convite, foi muito bom estar aqui, fluiu, nem sei quanto tempo passou, fluiu muito. E muito obrigada, eu tenho seguido muito, né? Nós somos colegas, né? no IPA. Aqui a Vera e para mim foi uma delícia conversar com a Sílvia também aqui. Muito obrigada pelo convite. E tens feito um trabalho também maravilhoso e mostrado que os óleos essenciais e a aromaterapia merece um lugar em Portugal e merece o seu papel, não é? Pronto.
É isso. Acredito nisso mesmo. Estou aqui Sim, para defender sim, essa bandeira assim. Estou aqui, estou aqui. E acho que é sim. mesmo importante nós fazermos isso, né? E falo isto em relação à aromaterapia, que eu acho que é fabulosa, né? Se não achasse, não estudaria o assunto, mas de facto há também outras terapias, não é? Que às vezes também são tão desprezadas, não é? E que podem complementar e nunca é nosso objetivo, não é? E tu és uma mulher da ciência, não é nunca o nosso objetivo dizer, não, a medicina convencional não nos serve, ou não. Há coisas que de facto estão mal, há coisas que levaram caminhos que não eram o objetivo, por força das circunstâncias, não é? Mas salva vidas, não é? Portanto, não é algo que nós dizemos, não, mas isso nada. Não, eu acho que a beleza é mesmo aqui de conseguirmos chegar, semeando algo, não é? Exato. A conjugação das. Sim, isso é aquilo que eu acredito. As terapias complementares completam a outra. E aí os efeitos são mesmo. Quem fica a ganhar é o doente, é o paciente. E eu acho que é por aí o caminho, é a junção dos dois mundos, né? Exatamente. Portanto, vamos continuar a trabalhar nisso. Bora lá. E muito obrigada a quem esteve aqui connosco hoje. Portanto, se para nós foi bom, imagino para vocês também. E muito obrigada por terem estado aqui connosco. Obrigada mesmo, Lara, porque para mim é mesmo uma honra poder-te receber aqui. E foi mesmo um tempo mesmo muito bom. E já aprendemos todos aqui muito hoje e é mesmo esse o objetivo. Obrigada, uma boa noite a todos e uma boa noite para ti também, Lara. Boa Ficamos noite. por aqui. Beijinhos. Beijinhos.